Pessoal, vamos falar sobre o número 666, o número da besta. O que a gente sabe sobre esse número que está mencionado lá em Apocalipse? O que a gente não sabe? Bom, a gente sabe muito pouco. Na verdade, a gente sabe quase nada. João viu que Satanás teria grande poder e anotou que o número da besta seria 666. Bem, há coisas que o Senhor decidiu não revelar e o significado do número da besta é uma delas. Teorias sobre esse número, o número da besta, têm surgido por todo lado. Há uma seita no México denominada Creciendo en Gracia, na qual seus adeptos tatuam o número 666 no corpo. E como sinal de que serão protegidos, eles seguem o Jesus Cristo homem. Esse Jesus Cristo homem foi um influente pastor chamado José Luiz. Ele também se denominava o Anticristo. E esse é um exemplo da grande confusão em torno do número da besta. Alguns sustentam que o número da besta é o www usado na internet, ou que é a própria internet. Outros deduzem que o sistema de códigos, de barras dos produtos que são vendidos atualmente, né, no nosso mundo tão globalizado, seria o número da besta. Alguns dizem que é uma identificação secreta de um grupo religioso. Tem gente que fala que vai ser implantado um chip e que esse chip vai ter o número da besta, o 666. Mas veja, todas essas coisas, essas teorias, elas carecem de revelação, não tem base nas escrituras, não tem base nos profetas. Todas essas coisas, portanto, devem ser recusadas para nós que procuramos a verdade. Alguns especialistas que estudam pergaminhos antigos, com textos do Novo Testamento, sugerem que o número 666 pode não ter sido o número escrito por João. Um pergaminho que foi descoberto no Egito contém um texto fragmentado do livro do Apocalipse. E lá tem o número 616 como número da besta, em oposição ao 666. Alguns argumentam que esse número é mais correto. É certo que o grande número de papiros encontrados lá no Egito, os estudiosos vão continuar fazendo outras descobertas. Mas, seja o número 666 ou 616, o que isso quer dizer? Será que tem alguma explicação com relação a isso? O profeta Joseph Smith ensinou que Deus não vai nos cobrar por aquilo que nós não aprendemos. Ele disse o seguinte, ó a citação: declaro amplamente que ao conceder uma visão ou uma imagem, um animal ou uma figura de qualquer tipo, Deus sempre dá uma revelação ou interpreta seu significado, pois do contrário, não temos que responder por essa crença na visão ou da visão ou da figura, se Deus não nos revelou ou interpretou o tema. Assim, com relação ao número da besta, não fica tão preocupado. Algumas coisas Deus ainda vai revelar. Enquanto ele não revela, nós temos que nos preocupar com aquilo que ele já mostrou. Caso você esteja ansioso para saber mais sobre esse mistério, ou pode ser um outro até, saiba que Deus tem poder para revelar seus mistérios, mas ele exige humildade e paciência. Na sua busca ardente por conhecimento, você tem que evitar a confecção de hipóteses baseadas em fantasias e meias-verdades. Deus concede aos homens segundo os seus desejos, mas aquele que procurar diligentemente achará. Então precisa de diligência. E os mistérios de Deus serão desvendados, diz o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, tanto no passado como no futuro. Portanto, o caminho do Senhor é um círculo eterno. É o que testificou Nefe. Então, se alguém te perguntar sobre o número da besta, não há nenhum problema de você dizer: eu não sei o que significa o número da besta. Nós cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas importantes relativas ao reino de Deus. Se isso não foi revelado, é porque não é substancial, não é importante para a nossa salvação neste momento. Portanto, ao lerem as Escrituras e se depararem com uma parte que é um pouco confusa, que você não entende, continua com suas perguntas, continua meditando, continua aprendendo. Deixa aquilo lá armazenado, não apaga não ignora. Mas tenha paciência, porque algumas coisas exigem um conhecimento preliminar para serem entendidas. E às vezes Deus não revela porque simplesmente você não tem esse conhecimento preliminar. E lembra também do que eu falei, talvez aquele número que
está na nossa Bíblia hoje não seja exatamente 666. A gente não sabe quantas cópias, quantas traduções que aconteceram na Bíblia e chegou até nós com isso, mas vamos ver o que outras descobertas trarão e se Deus pode nos revelar esse mistério no futuro. Mas por enquanto, eu digo para vocês, nós não sabemos muito, apenas que está lá. Nós sabemos sim que o livro de Apocalipse é simbólico, que o número 7 ele representa a perfeição. Muitas vezes o 7 é repetido em Apocalipse, 7 selos, 7 anjos. Tem tantos 7 lá, né? 7 igrejas que ele estava conduzindo os escritos para aquelas igrejas da Ásia. Mas não sabemos mais que isso. Agora, o 666, por mais que tenha 6, nunca consegue ser 7, né? Se esse número está relacionado a Satanás e sua obra, a gente pode supor que ele nunca vai conseguir a perfeição. Nunca vai conseguir ser como Deus, imitar Deus ou ter os atributos de Deus. É só uma ideia, tá? Mas a gente não sabe realmente sobre esse número. Então eu quis explicar isso. Desculpa se decepcionou, mas essa é a verdade. Nós não temos a resposta para isso. Como não temos a resposta para muitas outras coisas. Mas nós temos que focar naquilo que Deus nos revelou, naquilo que é verdade. Claro que podemos aprender, especular, mas com esse cuidado que eu avisei vocês. Que nós precisamos ter humildade, nós não podemos, com essas novas ideias, negar tudo aquilo que foi revelado. E nós temos que ter paciência para que Deus nos mostre mais. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Encontro vocês no próximo. Até mais.